Em 1848, milhares de pessoas correram para a Califórnia, todas pelo mesmo motivo: o ouro. Algumas ficaram extremamente ricas, mas a grande maioria não. Mas existe uma parte dessa história que a maioria não te conta. Os maiores vencedores da corrida do ouro nem estavam procurando o ouro verdadeiramente. Eles vendiam as pás, as ferramentas, a infraestrutura por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque enquanto a multidão ainda estava tentando procurar a riqueza em algum lugar por trás, por debaixo da terra, eles construíram um negócio que tornaram aquela busca possível em cima da terra. E se você olhar para as criptomoedas hoje em dia, eu tenho uma leve sensação de que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Existe uma pergunta que milhares de pessoas fazem todos os dias, as pessoas que investem em cripto, que é: qual moeda vai subir hoje, qual moeda vai subir amanhã, qual moeda vai subir semana que vem. Mas quase ninguém pergunta uma coisa muito mais interessante, que é: quem que está ganhando dinheiro independentemente da subida de alguma moeda aleatória? Essa pergunta mudou completamente a forma que enxerga os mercados, porque ela te tira da posição de apostador e te coloca na posição de construtor. A mesma coisa aconteceu com a internet, a mesma coisa aconteceu com os smartphones, e a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial. Quando uma nova tecnologia surge, a multidão presta atenção no produto, enquanto os empreendedores prestam atenção nos problemas que vão surgindo com esse produto. E bom, é aí que o dinheiro costuma aparecer. Não quando todo mundo vê a oportunidade, mas quando quase ninguém percebe que essa oportunidade existe. Mas vamos sair da teoria para você começar a entender, porque que a conversa fica interessante. Quando milhões de pessoas entram em um novo mercado, elas criam necessidades, e necessidades que precisam ser resolvidas. E bom, dessas necessidades que nascem os negócios que vamos falar aqui. Parece bem simples, mas quase ninguém pensa desse jeito. Por exemplo, educação. Toda tecnologia nova é confusa. Quem consegue explicar o que é blockchain, o que é Bitcoin, segurança digital, autocustódia, de forma simples e fácil para você entender, já está resolvendo um grande problema que as pessoas normalmente têm. E resolver problemas gera receita. Outro exemplo são os próprios softwares. Empresas querem usar blockchain, mas muitas nem sabem mesmo por onde começar. Isso cria vários espaços para você construir dashboards, automações, integrações, consultorias. E bom, a maioria olha para as moedas nesse momento, mas muitos nesse momento devem olhar mais para a infraestrutura, porque realmente é ali que está a grande oportunidade. Outra oportunidade é na segurança. Bilhões e bilhões de dólares estão circulando nesse mercado quase que diariamente. E onde existe dinheiro, existe risco. E essas empresas precisam proteger seus próprios ativos. Imagina, por exemplo, se um banco do Brasil é hackeado e perde todo esse dinheiro que ele possui. É um grande, no máximo é basicamente uma calamidade para a empresa. Então todas as empresas precisam saber cuidar dos seus próprios ativos digitais. E basicamente, se você conseguir auditar contrato, detectar fraude, conseguir fazer uma boa carreira em cibersegurança, por exemplo, monitorar essas movimentações que estão acontecendo, isso vai ter demanda, e muita demanda. Outra oportunidade são os próprios pagamentos. Imagina um programador brasileiro trabalhando com uma empresa no exterior, uma pequena empresa recebendo clientes internacionais. Pagamentos sempre são um problema, aquela famosa conversão real para dólar, enfim, e problemas persistentes costumam criar mercados emergentes. E bom, eu tô falando tudo isso, mas você deve estar pensando: o que isso tem a ver com você? E bom, eu aprendi uma coisa vendendo comida na escola, e depois eu aprendi outra coisa estudando tecnologia. As melhores oportunidades raramente têm uma placa grande dizendo oportunidade. Elas aparecem como uma inconveniência, como uma dificuldade, uma coisa que irrita alguém. Quando eu comecei a vender empada na escola, eu nem cheguei a uma empresa verdadeiramente. Eu enxerguei pessoas com fome e não tendo dinheiro para comprar coisa na cantina. Só isso. E é exatamente assim que muitos negócios surgem. A observação antes da execução. Uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, e essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo, é que muita gente entra em mercados novos ou mercados que estão surgindo agora pensando em enriquecer muito rápido. O próprio exemplo disso é marketing digital. O cara começou a aprender marketing digital e começa a querer vender curso para todo mundo sem nem criar autoridade, sem nem começar a estudar. O cara quer só ganhar dinheiro muito rápido. E pouca gente entra tentando procurar problemas para resolver. E historicamente, os maiores vencedores quase sempre estão no segundo grupo. Não porque são mais inteligentes que a maioria, mas porque eles criam um valor. Comprar um ativo pode multiplicar o seu dinheiro, mas construir uma coisa útil pode multiplicar as oportunidades. E oportunidades tendem a durar muito mais do que ciclos de mercado. Talvez as criptomoedas falhem, talvez elas mudem completamente, talvez nem se pareçam mais da forma que elas são hoje daqui a 10 anos no futuro. Mas uma coisa está ficando cada vez mais difícil de ignorar. Estamos assistindo quase que mensalmente, às vezes, o nascimento de novas infraestruturas digitais. E toda vez que uma nova infraestrutura surge, novos mercados surgem juntos. A internet fez isso. Os smartphones fizeram isso.
A inteligência artificial está fazendo isso atualmente. E a pergunta é: você vai observar como um espectador ou vai entender quais problemas ainda precisam ser resolvidos? Mas agora eu quero testar uma coisa. Imagina que você recebeu um cheque com 100 mil reais hoje, mas existe uma regra: você não pode comprar nenhuma criptomoeda, mas você precisa construir um negócio dentro desse mercado. O que você criaria? Você criaria uma ferramenta, uma comunidade, um software, uma startup? Escreve aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que justamente dali vão vir as principais ideias que vão ser motivadas por esse vídeo. E se você gosta de dinheiro e empreendedorismo e quer entender como as próximas oportunidades estão surgindo, já vê minha newsletter que eu deixei aqui na descrição, que é um lugar, meu blog, que eu posto tudo que eu consigo entender sobre o mercado. E também já assiste esse vídeo aqui, que é sobre como que cria uma startup, sobre tudo sobre relacionado à criação de uma startup e o processo de descobrir o problema. Enfim, a gente se vê no próximo. Valeu, gente!